Olá, professores. Meu nome é Letícia Vieira. Eu sou professora de língua portuguesa e trabalho com a questão discursiva. Sou mestranda em linguística nessa questão dos estudos bakhtinianos. Vim compartilhar com vocês um pouquinho do que eu sei para que vocês arrasem na prova do concurso do Estado. Vamos lá. O nosso roteiro da nossa aula. Nós vamos ler as partes mais importantes do edital, entender como o processo de correção ele ocorre e vou passar para vocês algumas dicas de escrita e eu montei alguns exemplos de como funciona a prova discursiva. No edital, fala que a prova terá duração de 4 horas. A prova discursiva, o que ela visa? Ela visa avaliar os conhecimentos necessários ao desempenho pleno das atribuições do candidato ao respectivo cargo, além de considerar sua capacidade de leitura, de interpretação e de escrita na forma culta da língua portuguesa. Por que leitura? Porque vai ter um enunciado, é uma questão discursiva. Tem muita gente confundindo questão dissertativa argumentativa com pergunta discursiva, que nós vamos entender a diferença, são gêneros diferentes. Então, a VUNESP vai apresentar alguma situação, problema, pode ser um estudo de caso, pode ser uma pergunta. E você, professor, vai ter que ler, entender e produzir a sua escrita. E na forma culta da língua portuguesa, usando a linguagem formal, a norma padrão. E vai ter serão duas questões, as questões serão relacionadas ao quê? Ao currículo paulista, a metodologia de ensino, que é a maneira de ensinar, e a estrutura do ensino fundamental 1, anos iniciais, anos finais, ensino médio, a estrutura do ensino em si. Então não são temas tão difíceis, tem como a gente se preparar. Para escrever é fácil? Não é fácil escrever. Porém, não é impossível, mas precisa de treino. E eu, com essa aula de hoje, o meu objetivo é proporcionar para vocês mecanismos para vocês treinarem. Aqui no edital fala que, em hipótese alguma, haverá substituição do caderno de prova por erro do candidato. Atenção! Na prova discursiva, não será permitida consulta a qualquer outro material além do fornecido pela VUNESP. Durante a prova, não será permitido o uso de máquinas calculadoras, pager ou qualquer outro equipamento eletrônico. As questões de prova discursiva abordarão os temas do currículo, metodologia e estrutura de ensino. Na prova discursiva serão analisados o conhecimento e a capacidade do candidato em resolver a questão proposta de forma precisa, com clareza, coerência e objetividade. Serão avaliados ainda a organização do texto, a análise e síntese dos fatos examinados, a correção gramatical e a capacidade de interpretação e exposição demonstrada. Então, vamos lá. A clareza, você escrever de maneira com que qualquer pessoa, desde seja um público altamente letrado, como uma pessoa que não tem tanta formação, ela consiga entender o que você está querendo dizer. A coerência, você ter uma sequência, saber o que vou colocar no começo, no meio e no fim da minha resposta. E objetividade, ou seja, não ficar falando a mesma coisa o tempo inteiro. É importante escrever todas as linhas? Sim, eu acredito que isso é muito importante, mas não adianta ficar escrevendo a mesma coisa, tem que ter criatividade e repertório. Aí depois fala, a prova discursiva será manuscrita com caneta de tinta preta. Isso é muito importante. Alerta-se que a eventual utilização de caneta de tinta de outra cor para o preenchimento das respostas poderá acarretar prejuízo ao candidato, uma vez que a nitidez do texto poderá ficar prejudicada ao digitalizar. Então a prova ela vem digitalizada aqui no computador, por isso que tem que ser de caneta preta. Ao final da prova, o candidato deverá entregar o caderno completo ao fiscal da sala. Será atribuído nota 0 à prova que estiver faltando folhas.
Será atribuída nota 0 à questão que apresentar nome, rúbrica, assinatura, informação pessoal, sinal marca, sinal gráfico, qualquer coisa que não seja pertinente ao tema proposto. Apresentar sinais de corretor de texto ou caneta marca-texto. Responder incorretamente a questão proposta. Então, tá lá pedindo sobre a tecnologia, você fala de educação especial. Então, o que estiver pedindo, você tem que responder sobre aquilo. Apresentar texto sobre forma não articulada verbalmente ou forma for escrita em língua diferente da portuguesa. Apresentar letra ilegível e ou incompreensível. Apresentar o texto definitivo fora do espaço reservado para tal. Tem a margem. A gente tem que escrever até o final da linha. Não passar nem um pouco da margem. E escrever até o fim da linha. Será considerado como não escrito o texto ou trecho que estiver rasurado, for legível ou incompreensível, for escrito em língua diferente da portuguesa, for escrito fora do espaço destinado. Um exemplar do caderno da prova discursiva em branco será disponibilizado único e exclusivamente no site da VUNESP, na página do concurso, a partir das 10 horas do primeiro dia útil subsequente ao da aplicação. Uma prova discursiva, ela vai ser avaliada de 0 a 10 pontos. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 3 pontos. Mas não é isso que a gente quer uma nota boa. Os candidatos habilitados na prova discursiva permanecem concorrendo às próximas etapas atual do concurso público. Então tá, beleza. Entendemos o edital. Agora, qual que é o critério de correção? O tema, não posso fugir do tema. Tenho que seguir o gênero textual que é cobrado e usar os recursos coesivos, isso é muito importante. E a coerência, são 3 eixos extremamente importantes. Aqui, para vocês entenderem um pouco mais, não que seja exatamente como está aqui, mas mais ou menos vai ser nesse estilo. Olha os aspectos: atendimento do tema proposto, conhecimento técnico-científico, clareza na argumentação e utilização adequada da língua portuguesa. Aí vem a descrição aí. No atendimento ao tema proposto, a resposta elaborada deve ser concernente ao tema proposto pela questão discursiva. A pontuação 2 pontos. Conhecimento técnico-científico. O candidato deve apresentar conhecimento teórico e prático a respeito do assunto do tema. Vale 5 pontos. A argumentação. Isso aqui é só um exemplo, tá? Não é que vai ser desse jeito, eu não sei. Assim como vocês, eu também vou prestar a prova. A utilização adequada da língua portuguesa. Prestem muita atenção na estrutura sintática do texto. Isso é muito importante. A estrutura sintática do texto. Depois eu vou disponibilizar uma aula no meu canal do YouTube com as regras de estrutura sintática. E se você tiver interesse, vai lá e acessa, que você vai entender um pouco mais sobre isso. E tá, outro exemplo aqui também é essa N1, N2, N3, que é quando tem uma resposta mais assertiva. Tá, dicas de escrita. Qual que é a diferença entre a redação e a questão discursiva? São gêneros diferentes. A redação tem introdução, desenvolvimento, conclusão, tem a tese que você tem que defender e defender argumentos em prol de um ponto de vista. A questão discursiva são perguntas diretas sobre algum tema inserido nos conhecimentos específicos do cargo. O foco não se encontra mais tanto na estrutura canônica, e sim na fundamentação dos argumentos e na resposta clara, objetiva e direta. Então, na questão dissertativa, a pessoa pode pegar e escolher um eixo que ela vai, um caminho para ela seguir. A pergunta, ela é objetiva. Então, é aí que está a diferença desse gênero. Não é texto dissertativo argumentativo, é questão discursiva. As dicas de escrita. O que não pode faltar? Tema principal. Isso é uma coisa que tem que estar já no primeiro parágrafo da sua resposta sobre o tema. Você tem que pensar numa forma de introduzir, de começar. Qual será a questão trabalhada no seu texto? Faça uma pergunta de contextualização. Então, para contextualizar a minha resposta, eu vou pegar e vou colocar, vamos supor, se estiver fazendo
o tema da pergunta for sobre, por exemplo, tecnologia, aí eu vou pegar uma frase do Paulo Freire sobre tecnologia e vou colocar lá. Então ali eu vou contextualizar a minha resposta. Nos argumentos, quando eu falo argumento, para você pegar e ver o que você vai colocar ali para justificar aquela sua resposta. E a conclusão, tipo, o que você chega depois de tudo isso? Então, acredito eu que essa resposta venha a ter uns 4 parágrafos, mais ou menos, 5 parágrafos, mais ou menos. Depende da sua estrutura sintática. Atenção aos enunciados. Saber ler os enunciados de forma assertiva é uma chave para a aprovação. Muitas vezes a banca do concurso insiste em enunciados gigantescos, apenas para desativar a atenção, gerando cansaço. Busque grifar as palavras-chave dos enunciados. Também é válido escrever ao lado quando surgem alguns assuntos relacionados que serão essenciais para respondê-lo. Além disso, em questões com vários itens, é importante que o candidato leia com atenção todas as assertivas antes de começar a responder. Muitas vezes uma resposta elimina ou complementa a outra. Então aqui, qual que é a dica mais importante? Grifar as palavras-chave. Pode ser enorme, mas você grifa as palavras-chave para você conseguir interpretar o que está falando ali naquela pergunta. Assertividade na resposta. A prova da segunda fase requer objetividade e assertividade. É possível até produzir uma pequena introdução antes de ir para o seu foco, porém é aconselhável ir direto ao ponto. Ao analisar o espelho da resposta disponibilizados pelas bancas, é possível perceber quais tópicos geram mais pontuação. Essa análise poderá ajudar o candidato a tornar suas respostas mais objetivas. Atenção na hora de escrever. A resposta deverá ser escrita a caneta, no caso aqui a caneta preta. Se o candidato cometer algum erro, basta fazer um traço, escrever a palavra ao lado. Tenta manter a linha de raciocínio, de forma que a leitura seja fácil para quem está corrigindo. Ao finalizar a escrita, revise o texto para checar se há algum erro. Separe as questões de acordo com o nível de dificuldade. Então, tem a prova discursiva. Então, eu vou fazer essa aqui que é mais fácil, depois eu vou fazer essa aqui que é difícil. Então, coloca para garantir o seu psicológico seja mais tranquilo. Fundamente sua resposta. Isso aqui é muito importante. Fundamentar a sua resposta é você pegar, colocar um pensador, alguma coisa, e de preferência que esteja na referência bibliográfica sugerida pela VUNESP. Sugerida não, né? Que a VUNESP exigiu. É ideal que seja apontado não apenas o que é informado em lei, mas se existe algum entendimento doutrinário jurisprudencial sobre o tema. Se tiver acesso à legislação, busque sempre um artigo ou algum pensador sobre aquele tema, que eu vou disponibilizar para vocês no fim da aula. Esteja atualizada as regras gramaticais, isso também é muito importante. Vírgula, acento, pontuação, tudo quanto é coisa gramatical é muito importante. E a caligrafia, escreva com uma letra legível. Aqui tem um estudo de caso. Eu prestei a VUNESP para ser corretora de redação do Enem e veio um estudo de caso, então pode ser que tenha também, se tratando de uma questão discursiva. No estudo de caso a gente faz uma introdução, o desenvolvimento, que vem em 2 explicações, e a apresentação de uma conclusão. O estudo de caso vem com uma historinha, tipo, a Márcia, que é professora de língua portuguesa, aconteceu isso e isso na aula dela, como que ela poderia intervir nessa situação. Então, é um estudo de caso. Pode ser que tenha também, não sei como que vai ser essa prova discursiva. Aqui, se a pergunta estiver falando sobre educação, montei aqui algumas palavras-chave que vai te ajudar a escrever sobre educação. Aí você vai falar que educar é provocar aprendizagem. Para o professor pegar e educar, ele tem que se basear nos 4 pilares da educação, que é aprender, conviver, fazer e ser. Tem que ter uma prática dialógica com o aluno, onde que o aluno possa ser ouvido. Isso tudo eu tô montando agora aqui com vocês, tá, gente? Baseando nesse quadrinho aí.
Tem que ter a comunicação, a colaboração, a criatividade, explorar o universo do aluno e respeitar a individualidade do aquele aluno. Tem que ter o diálogo com as áreas do conhecimento, a interdisciplinaridade, educar para a lucidez e, finalmente, formar a formação integral do sujeito, ou seja, aquele sujeito que seja capaz de ser autônomo, protagonista, solidário. Então, eu tenho que pegar e montar isso na minha... E baseando nesse bloquinho aqui, eu consigo ter várias ideias. Prega isso no quarto, um lugar onde que você vê muito, na cozinha, onde que você vê muito, para você não esquecer dessas palavras. Montei um de educação, uma sobre o aluno. O aluno é um ser cultural, sujeito de direito, reflexivo, construtor de conhecimento, cultural, participativo, pesquisador e investigador ativo, aprende de diferentes formas, crítico, responsável, transformador, pensa em micro e age em macro, centro do processo, ator social, não é aluno idealizado pelo professor, ele traz experiências para a sala de aula, e etc. Avaliação formativa, acompanhar o processo individual, processual, propõe intervenção, registros de processo, regras bem definidas, diagnóstica, avalia, busca normas alternativas sem preconceito, pautadas na observação, organização das regras, ajusta o processo de ensino, enfim, tudo isso está relacionado à avaliação e vai ajudar você a escrever e a treinar. O professor ele tem que ser dialético, participativo, construtor de projeto pedagógico da escola, mediador e articulador. O professor não é mais que passa conhecimento, ele é um mediador, gestor do processo de ensino, investigador, pesquisador, organizar o conhecimento, participante, educar para a cidadania, ter intencionalidade, elaborar um bom plano de aula. Lembra que aqui não importa o que você pensa, você tem que escrever de acordo com o que o Estado quer que você escreva, como que o Estado quer que você seja um professor. Sempre pense nisso, não seja real, seja o ideal. Concurso a gente tem que ser ideal e não real. Aí aqui tem aquelas coisas do programa de ensino integral que pode ser que caia também, uma vez que a BNCC tem uma parte lá que fala da escola de período integral. Então é uma coisa muito importante. Aí aqui a gente tem aquele modelinho do programa de ensino integral. O que ele busca? O jovem protagonista. O que é um jovem protagonista? Aquele que é autônomo, competente e solidário. Qual que é a formação do programa de ensino integral? A excelência acadêmica, projeto de vida e tutoria, o currículo comum mais a parte diversificada. A excelência acadêmica é baseada na formação continuada do professor. A tutoria, o projeto de vida é o sonho, a tutoria é o meio para chegar no sonho, e a excelência acadêmica. A parte diversificada, o nivelamento, orientação de estudos, eletivas, protagonismo, enfim. As disciplinas da base comum, que são aquelas iguais da escola regular. A base do modelo de ensino integral. Os princípios, os 4 pilares da educação, pedagogia da presença, que é o professor ser presente na vida do aluno, a educação interdimensional e o protagonismo juvenil. As premissas: formação continuada, corresponsabilidade, protagonismo, excelência em gestão e a replicabilidade. Eu fiz uma coisa, deu certo aquela prática, eu vou replicar para que outras pessoas também tenham essa experiência. E os valores: a valorização da educação pela oferta de um ensino de qualidade, valorização dos educadores, gestão democrática e responsável, espírito de equipe e cooperação, mobilizar, engajar e responsabilizar a rede de alunos e sociedade em torno do processo de ensino e aprendizagem, espírito público e cidadania, escola como centro irradiador da inovação. Aqui, a sala de aula. O que a sala de aula busca? Compreensão da leitura, o raciocínio, o vínculo, o engajamento, a transparência, a colaboração. Aí dentro de cada um deles tem várias coisas que a gente pode buscar. Isso aqui ajuda a treinar a escrita. Indisciplina. Quais são as causas? Desobediência, a falta de sensação de pertencimento, o tédio, aquela aula cansativa, a insensibilidade, a falta de ética, a violência, o bullying. 5 ações para formar uma personalidade ética e vencer a disciplina em sala de aula. Estimular o respeito mútuo, estabelecer confiança, promover a comparação, reconhecer sentimentos, vencer o tédio. Tudo muito simples, muito fácil. Então a gente tem que seguir em cima do que eles querem.
e não da realidade. Os multiletramentos. Quando a gente fala de multiletramentos, o que a gente pensa? Educação, conhecimento, tecnologia, habilidade, competência, leitura, escrita, digital, comunicação, interação, mídia, cultura, linguagem, crítica, colaboração, participação, inclusão, diversidade, criatividade, adaptação, globalização, aprendizagem, sociedade, acesso, informação, consciência, cidadania, reflexão, avaliação, inovação, linguística, pluralidade, a multimodalidade, linguagem visual, hipertexto, redes sociais, alfabetização, autonomia, professor, aluno, desafio, oportunidade, expressão, respeito, crítica, prática social, identidade, aprendentes, letramento crítico, competência digital, educação 4.0. Essas palavras representam uma amostra dos conceitos e ideias relacionados aos multiletramentos educacionais que enfatizam a importância de desenvolver habilidades e competências diversas para interagir e compreender o mundo em constante transformação. Os multiletramentos consideram a diversidade de linguagem e o uso da tecnologia como ferramenta fundamental para a construção do conhecimento e aprimoramento da educação. A educação especial. Então, se cair isso na minha pergunta discursiva, alguma coisa envolvendo a educação especial, o que dá para a gente pensar? Na inclusão, aprendizagem, adaptabilidade, a diversidade, necessidades especiais, a acessibilidade, apoio, respeito, colaboração, autonomia, adaptação, desenvolvimento, igualdade cognitiva, emocional, físico, pedagogo, integração, individualidade, inclusão social, habilidade, aprendentes, dificuldades, equidade, superação, intervenção, atendimento educacional especializado, professor, aprendizado significativo, pluralidade, empatia, tecnologia assistiva, instrução individualizada, recursos educacionais especializados, aprendizagem colaborativa, família, equipe multidisciplinar, diagnóstico, interação, parceria, estímulo, estudante com deficiência, inclusão, planejamento pedagógico, aprendizagem personalizada, potencialidade. Essa nuvem de palavras representa algumas das principais temáticas e conceitos relacionados à educação especial que tem como objetivo proporcionar um ambiente educacional inclusivo e adequado para atender às necessidades específicas de cada estudante com deficiência ou alguma condição que exija apoio especializado. A educação especial enfatiza a valorização da diversidade, a igualdade de oportunidade e o respeito à individualidade de cada aprendente, promovendo assim a inclusão e a melhoria do processo de qualidade educacional para todos. E a tecnologia na educação? Quando a gente fala de tecnologia, o que vem na cabeça? Tecnologia, educação, aprendizagem, inovação, digital, ferramenta, recurso, interatividade, internet, plataforma, acesso, conectividade, ensino, aprendizagem, multimídia, colaboração, mobile, realidade virtual, realidade aumentada, inteligência artificial, que temos que fazer com que os alunos aprendam a usar a inteligência artificial. Não tem como eliminar ela da rede, mas os alunos precisam aprender a usá-la com autoria, usá-la de maneira ética. Big Data, ensino à distância, aprendizagem virtual de aprendizagem, videoaula, educação online, autonomia, flexibilidade, engajamento, competência digital, alfabetização digital, formação de professor, inclusão, metodologia ativa, personificação do ensino, redes sociais, podcast, educação 4.0, animações, infográficos, blog educacional, aprendizagem, sala de aula invertida, inteligência de dados na educação, educação híbrida, ensino personalizado, educação à distância e as TICs, que é a tecnologia da informação e comunicação na educação. Tá, vamos pensar que o tema da nossa questão discursiva seja a tecnologia. Como que eu posso pegar e fazer? Vocês já pensaram nisso? É um bom tema? E é o que está bem sendo cobrado. Para introduzir aqui na minha resposta, vou falar para vocês como que eu colocaria. No mundo em constante evolução em que vivemos, a tecnologia desempenha um papel fundamental em todos os aspectos da nossa vida. Na educação não poderia ser diferente. A implementação da tecnologia na sala de aula tem se mostrado cada vez mais essencial para preparar os alunos para os desafios e oportunidades do século XXI. Nesse texto, discutiremos a importância da tecnologia na educação e como ela pode enriquecer o processo de aprendizagem, desenvolvendo habilidades essenciais para o futuro. Esse seria o meu primeiro parágrafo. Depois, eu confesso que eu engajei aqui no negócio, escrevi demais.
Mas eu deixei aqui para ter ideia. Aí depois eu sei que não vai dar para colocar em todas as linhas isso tudo que eu escrevi. Aí eu pensei, o que precisa da tecnologia? Acesso à informação de conhecimento, desenvolvimento de habilidades do século XXI, a personalização e aprendizagem adaptada e a preparação para o mercado de trabalho. Foi isso que eu pensei na tecnologia. Aí depois eu fui escrevendo sobre isso. Aí eu coloquei, a tecnologia proporciona acesso ilimitado a informações e conhecimentos de forma rápida e eficiente. A internet permite que os alunos pesquisem e explorem uma infinidade de recursos, promovendo a autonomia e a busca ativa de conhecimento. Além disso, a tecnologia torna possível o acesso a materiais educacionais interativos, simulações e plataformas de aprendizagem online, enriquecendo o processo de ensino oferecido nas novas perspectivas aos alunos. Aí no meu terceiro parágrafo, a tecnologia na educação estimula o desenvolvimento de habilidades essenciais para o mundo atual. Segundo Alder Waters, a tecnologia não substitui o professor, mas pode ser uma ferramenta fundamental para enriquecer o processo educacional e promover o aprendizado mais significativo. Seguindo essa linha de raciocínio, a colaboração online e o trabalho em equipe, por exemplo, podem ser promovidos por meio das ferramentas digitais que permitem a comunicação e o compartilhamento de ideias em tempo real. Além disso, a capacidade de solucionar problemas, pensar criticamente e utilizar tecnologia de forma criativa são habilidades valorizadas no mercado de trabalho indispensáveis para o sucesso do século XXI. Aqui, o que eu queria chamar a atenção? Eu coloquei aqui uma citação, uma frase de outra pessoa segundo ele e pus seguindo essa linha de raciocínio para amarrar o meu repertório com a minha argumentação. Além disso, usei os recursos coesivos, não tem tanta repetição, o uso adequado da vírgula, o uso adequado do ponto final, que isso faz parte da estrutura sintática do texto. Estou tentando usar os mecanismos de coesão adequados. Depois, pensando eu usei agora o Paulo Freire. A tecnologia na educação permite a personalização do aprendizado, atendendo às necessidades individuais de cada aluno. De acordo com Paulo Freire, o uso adequado da tecnologia na educação pode ajudar a construir pontes entre os estudantes e o conhecimento, tornando o aprendizado mais acessível e relevante. Sob esse prisma, por meio de softwares educacionais e plataformas de aprendizagem adaptativa, é possível oferecer um ensino mais individualizado, considerando o ritmo de aprendizagem e os estilos de aprendizagem de cada aluno. Isso possibilita uma maior eficácia no processo de ensino, tornando-o mais envolvente e significativo para os estudantes. Eu usei todas aquelas palavras que eu coloquei lá naquele outro slide sobre tecnologia. Vivemos em uma era em que a tecnologia está presente em todas as profissões e setores. A introdução da tecnologia na educação prepara os alunos para o mercado de trabalho, fornecendo-lhes as habilidades e as competências necessárias para destacarem em um mundo cada vez mais digital. O domínio das ferramentas tecnológicas, a compreensão dos princípios de programação e a capacidade de adaptar-se rapidamente às novas tecnologias são requisitos indispensáveis em uma carreira atualmente. Tá aí a minha conclusão. Que conclusão que eu chego nisso tudo? A tecnologia desempenha um papel crucial na educação, proporcionando oportunidades inovadoras de aprendizagem e preparando os alunos para o futuro. Ao utilizar a tecnologia de forma estratégica e responsável, os educadores podem enriquecer o processo educacional, desenvolvendo habilidades do século XXI, estimulando a curiosidade, promovendo a colaboração e personalizando a aprendizagem. Portanto, investir na implementação de tecnologia na educação é investir no desenvolvimento e no sucesso dos alunos, capacitando-os para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades do mundo em constante transformação tecnológica. Em minha defesa, eu não acredito que seja tão lindo assim, tá? Eu sei que a tecnologia ela ajuda e ela atrapalha também. Só que pensando, a gente tem que pensar no público que a gente está escrevendo. Então, por isso que eu escrevi desse jeito, tá? E a questão multidimensional. Quando eu vi essa palavra, me deu até um choque, porque eu falei, meu Deus, o que é isso?
É o ensino e a aprendizagem, o impacto e a relevância para a sociedade, a inovação e a transferência de conhecimento, a internacionalização e inserção e a produção de conhecimento. Tá, qual o texto que eu iria colocar sobre isso? A perspectiva multidimensional que fundamenta a educação integral parte do pressuposto de que a formação de um indivíduo não pode se restringir apenas do aspecto intelectual. Ela reconhece que os seres humanos são seres complexos, compostos por diversas dimensões que integram entre si. Nesse sentido, a educação integral busca integrar diferentes aspectos da vida do estudante, como o cognitivo, o emocional, o físico, o social e o cultural. Eu esqueci de colocar aqui o crítico. A gente escreve e depois a gente vai vendo tanta coisa que a gente mudaria, né? No âmbito cognitivo, a educação integral valoriza o conhecimento acadêmico e o desenvolvimento das habilidades intelectuais dos alunos. No entanto, ela não se limita apenas à transmissão de conteúdos. Busca-se também estimar a capacidade de pensamento crítico, a criatividade, a resolução de problemas e a autonomia. Agora que eu lembrei por que eu não coloquei, porque eu ia repetir aqui embaixo. Isso chama coerência. Além disso, a perspectiva multidimensional na educação integral enfatiza a importância do desenvolvimento socioemocional dos estudantes. Reconhece que as emoções, as relações interpessoais e a construção de uma identidade saudável são fundamentais para o bem-estar e o sucesso dos alunos. Assim, a educação integral inclui ações voltadas para o fortalecimento da inteligência emocional, o cultivo da empatia, o desenvolvimento de habilidades sociais e a promoção de um ambiente escolar acolhedor e inclusivo. Por fim, a perspectiva multidimensional na educação integral considera a dimensão física dos alunos. Ela reconhece a importância da saúde e do bem-estar para o pleno desenvolvimento dos indivíduos. Por isso, busca-se promover a prática de atividades físicas, esportes, alimentação saudável e cuidados com o corpo, visando não apenas a saúde física, mas também a construção de hábitos de vida saudáveis e a valorização do autocuidado. Seria essa a minha resposta se eu fosse pegar e escrever sobre isso. Aí aqui, o que eu montei para vocês? Ó? Eu coloquei a opinião do Sacristã sobre o que é currículo, do Lugbin, coloquei do Stenhouse, não sei se é assim que fala, tá? O Grant, Goodson, coloquei a opinião do Pacheco sobre as tecnologias digitais, Sacristã, o que ele entende sobre o currículo, Galvão, a LDB, o que ela busca, coloquei aqui o Zabala, coloquei o Zubel, coloquei o Sacristã de novo, Vygotsky, o Bakhtin, coloquei a BNCC, Roxane Rojo, tudo isso aqui para servir de repertório para que vocês consigam decorar algum para colocar no dia da prova, na prova discursiva. O artigo 5º da Constituição, o artigo 205, a relação entre o artigo 26 da LDB, a opinião do Almeida sobre a cultura digital, coloquei aqui o que o Brinkman sobre o letramento digital, coloquei todas as frases do Paulo Freire que eu encontrei na internet, porque ele, embora não esteja no concurso, Paulo Freire é Paulo Freire, né, gente? Coloquei aqui também a questão das linguagens, os multiletramentos, coloquei as coisas do Zabala, do Antônio Cândido, a organização do currículo do ensino médio, coloquei algumas coisas sobre isso, sobre a tecnologia e dos itinerários formativos. Então, tentei pegar bastante coisa para dar para vocês estudarem para essa prova discursiva. Aí, quem quiser o material, quem achar válido, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Meu número eu vou colocar aqui qual que é. O meu WhatsApp que eu esqueci de colocar é 16, né? DDD 16 992 22 90 47. Professora Letícia. Opa. Aí vocês entrando em contato comigo, eu mando o material para vocês. O custo do material é R$80. Então, quem quiser, entre em contato comigo nesse número que eu mando para vocês o material, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha
tido alguma base para essa prova discursiva. E qualquer coisa é só me chamar. Qualquer dúvida que eu puder ajudar vocês, contem comigo. Tudo jóia? E até a próxima aula. E não se esqueçam de se inscrever no canal e dar um like. Até a próxima!